Irmãos, abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 1, irmãos. Para haver crescimento, irmãos, na vida do cristão, é necessário duas coisas. É necessária a palavra da verdade e é necessário um coração disposto, irmãos. Sem o coração disposto, a palavra ela pode ser a palavra mais verdadeira que existe, pode ser a melhor palavra, pode ser o melhor conselho. Se o coração não for disposto, não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Aqui diz: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercados-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o que, irmãos? Com o coração, e se converta e eu os cure. Então a situação do homem, irmãos, do homem sem Jesus, é isso. E a situação do homem com Jesus pode ser também um coração endurecido, pode ser um coração cheio de espinho, um coração cheio de pedra. E aí a palavra não vai fluir, né, irmãos? Não vai fluir. E aí a pessoa acha que ela tem Jesus, acha que está sendo gerada pela palavra da verdade, mas a semente está se perdendo, irmãos. A semente não está frutificando. Para a semente frutificar, tem que ser uma boa terra. Ela tem que produzir 30, 60, 100, não importa, mas tem que produzir. Porque cada um de nós, irmãos, temos que ser aperfeiçoados a cada dia. O versículo 16 diz assim, ó: Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí ele vem explicando aqui a parábola do semeador, essa que nós lemos, né, irmãos? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o que acontece, irmãos? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então a pessoa, ela ouve a palavra, irmãos, ouve a palavra, mas ela não entende a palavra. O que é isso, irmãos? O que é isso? Muitas vezes não recebe, não aceita, não é, irmãos? Não aceita a palavra. Então, ouviu a palavra, o conselho é bom, mas nesse momento aqui eu não estou disposto. Eu não estou disposto, eu não estou fazendo questão de entender isso daí. Entender é obedecermos. É como uma criança. Você chega e dá um conselho para uma criança. A criança está lá olhando para você. E você quer que ela cumpra aquele conselho. Tipo, para de bagunçar. Para de bagunçar. É um conselho bom, não é, irmãos? É um conselho bom. Aí a criança está olhando para você. Aí você olha para ela e fala assim: Você entendeu? Você entendeu? Não é? Aí ela fala assim: Eu entendi. Pronto. Ela entendeu. Não é para fazer bagunça. Mas muitas vezes você fala, você dá um conselho bom e a criança, ela dá de ombros. Daqui a pouco ela está fazendo de novo. E com a gente, irmãos, não é diferente. É como se Jesus ele desse o conselho para nós e perguntasse: Você entendeu? Você entendeu? Isso quem tem que fazer somos nós, irmãos. É nós que temos que analisar nós mesmos. Então a palavra vem uma palavra, por exemplo, de perdão. Perdão. A palavra é de perdão. Irmãos, todos nós sabemos que temos que perdoar. Então a palavra é de perdão. Para quê? Para me aperfeiçoar. É para cingir os meus lombos. Cingir. É passar em cima do que já foi passado. Então já se falou, por exemplo, 300 vezes de perdão. Mais uma vez, por exemplo, foi falado de perdão. Eu tenho que atentar para aquilo. Eu tenho que estar atento a isso. Eu tenho que entender isso daí. Fala de misericórdia. Eu tenho que entender isso daí, irmãos. Jesus é misericordioso. Eu tenho que entender a misericórdia. Para quê? Para eu ser misericordioso. Eu sei que ele me perdoou. Eu tenho que perdoar também. Eu tenho que entender isso daí. Porque senão, irmãos, o que acontece? Vem o maligno e rouba. E rouba. Por quê? Porque não compreendia o negócio. E aí diz aqui, ó, versículo 20, ó. Porém, o que foi semeado em pedregais
é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa do que, irmãos? Da palavra, logo se ofende. Irmãos, a palavra é verdadeira. O conselho de Jesus é muito bom. Mas junto com esse conselho, junto com essa palavra, vai vir a perseguição. O que é perseguição, irmãos? A perseguição ela pode vir de muitas maneiras. Uma afronta, por exemplo. Uma afronta por conta do entendimento que você tem. Você recebeu entendimento. Você recebeu entendimento e você recebeu com alegria. Olha, que palavra maravilhosa. Eu vou cumprir isso daí. E aí você está alegre, está contente, e você vai cumprir. Quando você cumpre aquilo, vem uma afronta contra você. Aí a alegria se acaba. É de pouca duração, porque veio a perseguição. Veio a perseguição, aí logo se ofende. E aí, irmãos, a palavra fica infrutífera. Aquilo não vai fluir. Aquilo que você estava procurando fazer, que você entendeu, você estava alegre, estava contente, ia procurar cumprir aquilo ali, a primeira perseguição desiste, desanima. Por quê? Porque veio a perseguição. Por causa de quê? Da palavra. Aí atrela a perseguição, a palavra, pronto, já era. Aí desanima, né, irmãos? Porque quando o negócio é fácil, aí tudo bem, né? É fácil, todo mundo quer fazer. Mas quando é difícil, aí tem que se empregar força. Tem que se empregar força. E a palavra é isso, né, irmãos? Tem que se empregar força. Versículo 21, ó. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as seduções e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então quer dizer, a palavra, ela veio. Eu recebi a palavra, eu entendi a palavra. Porém, irmãos, os cuidados dessa vida, a sedução, né, irmãos? Aqui fala de riquezas, mas é de tantas coisas, né? Riqueza, irmãos, não é só dinheiro. As pessoas são ricas de muitas coisas. Muitas coisas. Aí, sufoca a palavra, irmãos, não dá certo. Por quê? Porque a palavra, a pessoa não tem raiz. Não tem raiz, o entendimento dela não tem raiz. Então ela fica contente, ela fica alegre, ela quer cumprir, ela quer fazer. Só que é como se tivesse entre espinhos. Os espinhos sufocam, né, irmãos? Os cuidados dessa vida sufocam. Os cuidados dessa vida é maior do que a alegria da palavra. É maior do que a alegria de seguir após Jesus, de seguir confessando Jesus. Então esse mundo, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com ele. Esse mundo aqui é terrível, terrível. Versículo 23, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Então a boa terra é excelente, né, irmãos? A boa terra é muito bom. Só que aqui, irmãos, o que acontece? O nosso coração, ele pode mudar. Ele pode mudar de um dia para o outro. Então o nosso coração hoje, ele pode ser como uma boa terra. A palavra, ela cai ali, é semeada ali, a semente, ela frutifica e nós estamos uma bênção, né? E damos fruto e fazemos, tudo certo. Mas amanhã, esse mesmo coração que hoje é uma terra boa, amanhã ele pode ter espinho. Amanhã ele pode ter pedra. Amanhã ele pode ser uma terra pisada, onde a semente vai cair, não vai frutificar nada, vai vir o maligno e roubar a semente. Os cuidados dessa vida podem nos atingir a qualquer momento. E a gente deixar de ter alegria em Cristo por conta das coisas dessa vida, dos cuidados dessa vida, a sedução e tudo mais, né, irmãos? Então, o maligno, ele está atento, irmãos, a cada um de nós. Ele quer tragar cada um de nós. E a palavra que nós servimos, irmãos, a palavra que nós temos, ela é poderosa. É poderosa. Mas ela é poderosa para quê, irmãos? Ela é poderosa para operar em nossas vidas. Em nossas vidas. Não é uma palavra, irmãos, não é uma palavra como no Antigo Testamento, que os homens se colocavam em oração para que o Senhor lá fizesse justiça por eles e defendesse a carne deles. Com a gente não é assim. A nossa oração a Deus é para que Ele mude a nossa vida. Quando alguém faz o mal para a gente não ora dizendo, Senhor, faça justiça, defende a mim. Não. Nós oramos, Senhor, me ajuda a suportar, me ajude a interceder, me ajude a lutar. Não deixe que meu coração venha se endurecer, não deixe que o meu coração venha ser uma terra má, mas que o meu coração venha ser uma terra boa, que eu venha exercer misericórdia assim como o Senhor. Então a oração, irmãos, primeiramente, é por nós, para que Jesus venha sobre nossas vidas e nos ajude a vencer, enfrentar o mundo, enfrentar esse presente século, irmãos. Aqui, Hebreus capítulo 2, irmãos, existe duas palavras, irmãos. Existe uma palavra que foi dirigida a nós, né, que é o Novo Testamento. Existe uma palavra também que foi dirigida aos homens antes de Cristo e que muitos ainda hoje estão presos nela. E cada uma dessas palavras, irmãos, tem promessas, cada uma dessas palavras tem poder.
Então a palavra dada no Antigo Testamento tem muito poder sobre a vida das pessoas. Poder para destruição, poder para maldição, poder para acabar com a vida do povo. A palavra que nós temos, essa palavra tem poder para salvação, irmãos, para libertação. Então nós temos que estar muito atento. Aqui diz, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então quer dizer, eu tenho que tomar cuidado para não se desviar daquilo que eu ouvi, irmãos, daquilo que eu aprendi, daquilo que veio sobre a minha vida, que são as palavras de Jesus. Versículo 2, Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Então, o Novo Testamento veio através de Jesus, irmãos, e foi confiado aos apóstolos, e junto com a palavra, os dons, junto com a palavra, os milagres que aconteceu e que está escrito aqui. Então, nós temos isso, nós sabemos que isso é verdadeiro, irmãos. Isso aconteceu. E aí diz aqui, versículo 5, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Está lá no Antigo Testamento. Ou filho do homem para que o visites? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e constituístes sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo de teus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, irmãos, isso aqui é a nossa realidade. Hoje, quando nós olhamos para a maldade que existe no mundo, nós olhamos para tudo o que acontece, muitas vezes vem o questionamento: por que Deus permite isso? Por que Ele deixa isso acontecer? Por que Ele não toma providência? Por que Ele não impede que aconteça isso? Por que permitiu que acontecesse? Está dizendo aqui, é isso aqui. Olha o que diz aqui o versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte. Então, o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que se fez homem, é um Deus que foi para a cruz, é um Deus que pagou o preço pelos nossos pecados. E a morte está em vigor ainda aí. O último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque ela está em vigor, as pessoas morrem ainda. Isso não é mistério para nós, irmãos. A palavra está explicando isso para nós. Por que Deus permitiu? Permitiu que a morte ainda existe. Mas ele vai vir buscar a igreja. Quando ele vier buscar a igreja, acabou. Acabou a morte, acabou o diabo, acabou tudo, irmãos. Aí acabou tudo. Mas nós estamos passando por uma fase, e essa fase, realmente, essa fase é muito difícil, irmãos. É a fase que nós vemos Deus operar na vida de alguns, e vemos também o diabo operar na vida de outros. Nós vemos pessoas sendo abençoadas por Deus, e vemos pessoas sendo maltratadas, judiadas pelo maligno. Nós vemos. Por quê? Porque hoje ainda nós não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Porque o diabo ainda tem poder. A morte ainda tem poder. O pecado está aí, irmãos. O pecado está aí. Então, os dias de hoje, por isso que os dias são maus. Nós vivemos tempos trabalhosos, irmãos, trabalhosos. Os nossos olhos, muitas vezes, veem coisas que judia da gente. Você vê coisas que por ter sentimento, por ter, padece, irmãos. Padece. Ninguém quer passar por certas coisas, Mas temos que passar, não tem jeito. Versículo 10, Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Quer dizer, o que santifica é Jesus. E os que são santificados somos nós, irmãos? Quer dizer, tanto Jesus como nós somos todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então Jesus, ele não tem vergonha de chamar nenhum de nós de irmãos. Com todos os pecados que nós cometemos, praticamos, com todas as falhas que nós praticamos, se nós estamos perseverando, estamos buscando por ele, ele não tem vergonha de chamar nenhum de nós de irmãos. Por que eu vou ter vergonha de servir a um Deus que deu a vida por mim e que permite que coisas aconteçam porque elas devem acontecer, irmãos? Por que eu vou ter vergonha? Quando alguém questiona, por que Deus permite?
Quem está em luta é a pessoa. Eu não tenho luta nenhuma com isso não, irmãos. Nenhuma. Nenhuma por quê? Porque eu conheço, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei qual é o ministério da salvação. Eu sei qual é o ministério da reconciliação. Eu sei qual é a fase que eu estou enfrentando. Eu sei qual é. Os profetas, eles enfrentaram uma fase. Quando eles profetizavam de Jesus, eles estavam trabalhando para Jesus. Em alguns momentos que eles recebiam o Espírito ali para trabalhar para Jesus, quando eles profetizavam de Jesus. E eles não viam graça, eles não viam luz, eles não tinham nada, irmãos, nada. Eles não tinham nada. Eles profetizavam luz e via trevas. Eles profetizavam graça e só tinha desgraça. Eles profetizavam salvação e só havia condenação. E ainda assim eles profetizavam. Eles não deixavam de profetizar. E morreram por profetizar as coisas de Jesus. E nós? Nós temos uma palavra que é pura e verdadeira. Nós levamos essa palavra adiante. Nós temos a graça derramada sobre nossas vidas. Temos a luz do Evangelho, que é o nosso entendimento. Nós temos as mãos potentes de Jesus guardando nossas vidas. E aí, irmãos, o que acontece nesse mundo está escrito. O que vem contra nossas vidas de mal está escrito. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra diz: olha, vocês querem ser glorificados com Jesus? Padeça por ele. Se vocês padecerem com ele também vocês vão ser glorificados. Então existe esse processo. É um processo que não é estranho, irmãos, ao cristão. Ao cristão está escancarado, né, irmãos? Escancarado. E é muito simples explicar isso aí para quem quer que seja, irmãos. Para quem quer que seja. Porque Jesus não enganou ninguém. Ele não falou que no mundo nós não iríamos ter aflição. Ele não falou que ele não ia permitir maldade nenhuma. Não, 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 não. A palavra diz: basta cada dia o seu mal. Então não devemos estar inquietos, não devemos estar preocupados. Devemos sim seguir adiante, cumprindo a palavra, irmãos. Cumprindo a palavra. E aí diz aqui, ó, versículo 12, ó. Vou ler de novo o 11, ó. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Então tudo isso daqui, irmãos, já estava certo que ia acontecer. Tudo isso aqui já estava profetizado. Versículo 14, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Irmãos, pensam nisso. O diabo, ele tinha o império da morte. O que é ter o império da morte, irmãos? Se eu tenho o império da morte, eu posso matar quem eu quiser. Pensem nisso. Eu tenho o império da morte. Eu posso matar quem eu quiser. Não tem ninguém sobre mim, ninguém que me barre, ninguém que me freie. Eu tenho o império da morte. Jesus veio e aniquilou. Aniquilou esse que tinha o império da morte. Hoje o diabo não tem mais o império da morte. Hoje ele já não mata mais quem ele quer. Hoje ele não faz mais o que ele quer. Então hoje tem Jesus que está acima de todas as coisas. E nós estamos debaixo das suas mãos. Nós estamos seguros por ele. Então ele aniquila esse diabo na vida de quem, irmãos? É na vida de todos? Lógico que não. Lógico que não. Se estamos na graça, estamos debaixo das potentes mãos de Deus. Se estamos na lei, servimos ao maligno. Então aquele que está na lei, ele está servindo ao maligno. E a morte está ali, irmãos. Está reinando na vida dele. Né? Aí diz aqui, ó, versículo 15, ó. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então, Jesus, quando ele veio ao mundo, irmãos, ele não tomou a glória do anjo. Ele não veio com poder de anjo. Ele veio como homem. Descendência de Abraão é descendência dos homens. Então, ele veio como homem. Ele não veio como anjo. Ele não veio cheio de glória e poder. Ele veio como homem, assim como nós, irmãos, somos. Versículo 17, ó. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, quando Jesus ele vem como homem, irmãos, ele padeceu como homem, ele sofreu como homem, e ele sabe o que é enfrentar o que nós enfrentamos. Ele sabe o que nós passamos, ele sabe lidar com, ele sabe interceder por nós, porque nós somos cheios de sentimentos, cheios de muitas coisas, e ele veio com tudo isso. E ele lutou contra isso o tempo todo, o ministério todo dele, irmãos. Então ele passou 3 anos aí, lutando contra tudo isso no ministério dele, né? E venceu, irmãos. E venceu. Certeza é que nós também vamos vencer. Só que temos que perseverar, né, irmãos? Temos que perseverar. Aqui o capítulo 3, ó. Capítulo 3, versículo 1, ó.
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa. A qual casa? Quem é, irmãos? Somos nós. Então nós somos casas de Jesus. Se tão somente para ser casa dele, o que nós temos que fazer, irmãos? Olha que coisa, irmãos. Então, para sermos casa de Deus, nós só temos que fazer uma coisa: é preservar a confiança, a esperança, é permanecer firme, irmãos. Versículo 7, ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Versículo 9, ele vai citar algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, que foi falado lá no Antigo Testamento, que está lá em Salmos. Lá em Salmos 95 vai estar essa passagem aqui, ó. Ele vai citar essa passagem. Diz aqui, ó. Por isso me indignei contra esta geração e disse: eles sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Isso aqui Jeová disse lá. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E não entraram na terra prometida mesmo, irmãos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar de quem, irmãos? Do Deus vivo. Então ele cita aqui uma passagem lá de Salmo 95, para nos alertarmos a não nos comportar como os homens lá no deserto se comportaram. Porque os homens lá no deserto, eles murmuraram lá no deserto, mas eles não tinham Espírito Santo. Nós não. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a graça sobre nossas vidas. Então, o nosso comportamento tem que ser diferente. E por que que muitas vezes, irmãos, mesmo tendo tudo que nós temos, que os profetas não tiveram, os homens lá não tiveram, por que que nós nos comportamos muitas vezes como aqueles homens, irmãos? Por quê? Porque quando qualquer um de nós deixamos de perdoar, nós estamos comportando como aqueles homens. Quando nós murmuramos, estamos comportando como aqueles homens. Quando nós reclamamos, quando nós deixamos de exercer misericórdia, estamos nos comportando como aqueles homens. Mas nós não temos esse direito, por quê, irmãos? Porque nós temos a graça sobre nossas vidas. Temos o Espírito Santo, somos morada de Deus. Morada de Deus. E aí diz, ó, versículo 13, ó. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Então, irmãos, isso aqui nós temos que seguir a cada dia, irmãos. Cada dia, seguir isso daqui. Temos que perseverar. Aquele que perseverar até o fim, irmãos, vai ser salvo. E é só perseverar. Não tem mais nada a fazer, irmãos. É só perseverar, é só não desistir. Se estivermos firmes, o Espírito Santo vai operar em nossas vidas e vai nos ajudar em tudo. Se desistirmos, aí não tem jeito, né, irmãos? Aí não tem o que fazer. Mas se estivermos firmes, atentos, aí nós vamos conseguir vencer todas as coisas. Aqui no capítulo 4, depois os irmãos leem aí, o versículo 14, vai falarmos que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, e temos que nos achegar com confiança ao trono da graça, irmãos. Então, não importa o que estamos passando, temos que chegar com confiança ao trono da graça. Pedir ajuda e vamos receber ajuda em tempo oportuno, irmãos. Em tempo oportuno. Nas mínimas coisas, irmãos, é que faz a diferença em nossas vidas. As mínimas coisas. E eu creio que Jesus está sobre nós, né, irmãos? Vamos orar? Agradecer a Jesus?